Imigrantes sem status que aguardam green card por casamento ou laços familiares podem ser deportados. Governo reduz idade mínima e autoriza jovens de 18 anos a serem novos recrutas do ICE. Animais de estimação estão sendo devolvidos aos abrigos em todos os Estados Unidos. Só na Flórida são 30 mil por mês. E brasileiros são escolhidos para acompanhar as gravações da nova temporada da série The Chosen. Olá, Jornal Américas no ar está começando. Olá. O governo dos Estados Unidos está apertando ainda mais o cerco contra alguns requerentes de green card e anuncia que eles podem ser deportados. Os alvos são imigrantes sem status legal que solicitaram o documento por casamento ou laços familiares. Veja a reportagem de Eliseu Caetano. O USCIS afirmou que os indocumentados que solicitaram ou que estão no processo de green card vinculado a terceiros não têm garantido nenhum status migratório seguro do governo e, por isso, podem ser presos e deportados a qualquer momento. A notícia atinge uma das formas de legalização mais procuradas aqui nos Estados Unidos, a de casamento e de laços familiares. Só para se ter uma ideia, desde o início do ano até agora, existem mais de 2.400.000 processos desse tipo ainda pendentes no país. E isso inclui milhares de brasileiros. O problema é que muitos desses imigrantes que solicitaram a residência permanente já estavam e de forma ilegal no país ou perderam o status enquanto aguardavam o processo. Só que agora entraram na mira do ICE. As autoridades federais já estão fazendo um levantamento de quantos imigrantes se encontram nessa situação de risco para que o ICE possa agir de forma imediata. Já quem estiver de forma legal no país, à espera do green card por casamento ou laços familiares, pode ter o processo revisado. Os agentes aumentaram a fiscalização e os requisitos para esse tipo de residência permanente. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser detido. Isso quer dizer apenas que o governo está demonstrando a sua capacidade legal de deter aqueles, mesmo que tenham um processo imigratório pendente. Mas uma coisa é essencial: começar um processo imigratório pode sim ajudar um imigrante que se encontra fora de status na possível obtenção de uma fiança. Então, apesar dessa notícia ser preocupante, ela não deve impactar ou impedir indivíduos que têm um processo imigratório viável de iniciar os seus casos. Por mais que vocês estão tendo medo, eu entendo esse desespero, mas um juiz também pode fazer uma decisão no seu caso. Então, calma lá, você que está querendo agora ir embora, você que está casado com cidadão americano e está apavorado, busque um auxílio de um advogado licenciado com a experiência na área para poder te explicar tudo o que você precisa saber a respeito do seu processo imigratório. Em Los Angeles, na Califórnia, os agentes federais de imigração realizaram uma operação surpresa usando um caminhão alugado como disfarce. A operação, chamada Cavalo de Troia, resultou em correria e na prisão de 16 imigrantes sem status regular. As imagens divulgadas pelo Departamento de Segurança Interna mostram os agentes do ICE saindo de dentro do caminhão alugado da Penske e correndo na direção de um grupo de pessoas e trabalhadores informais em uma rua próxima a uma loja da Home Depot em Los Angeles. Segundo a Casa Branca, a região é dominada por indocumentados e por membros da gangue salvadorenha MS-13. Pelo menos 16 pessoas sem status legal da Guatemala, México, Honduras e Nicarágua foram detidas e levadas para centros de imigração. A operação aconteceu dias depois de uma decisão judicial que restringiu as detenções do ICE baseadas em perfil racial e de ocupação. O governo da Califórnia criticou a operação e prometeu recorrer. A empresa Penske declarou que não sabia da ação e que não autorizou o uso de seus veículos para transporte e operações anti-imigração do ICE.
A Casa Branca anunciou que reduziu o limite de idade mínima para recrutar novos agentes de imigração. A partir de agora, jovens de 18 anos vão poder se candidatar e integrar as equipes do ICE em todo o país. A medida faz parte das ações do governo Trump para contratar até 10 mil novos oficiais federais nos próximos meses. O objetivo é ampliar as ações de busca e apreensão de indocumentados em todo o território norte-americano e, com isso, atingir a meta de 3 mil prisões por dia. O Departamento de Segurança Interna informou que os novos recrutas vão receber um treinamento completo. Para atrair os candidatos, o governo está oferecendo bônus de $50 mil, perdão de dívidas estudantis e também benefícios federais. A seguir, Trump pede plano militar ao Pentágono contra cartéis latino-americanos. E grupo de assaltantes arromba a loja da Califórnia para roubar ursinhos Labubu. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Envios BR, solução de envio para suas compras e negócio dos Estados Unidos ao Brasil em apenas 5 dias. Use o código RECOR20 e ganhe 20% de desconto no seu primeiro envio. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código VIDARECOR e ganhe uma consultoria grátis. Reserve Ship. Recupere e mantenha sua juventude hoje. Visite-nos no sul da Flórida, em Orlando ou em Boston e renove a sua energia. E você tá aí bem distraído no intervalo, né? Então, olha, aproveita esse sininho que tá aparecendo aí embaixo e ativa ele. Não esquece de se inscrever no nosso canal e sempre deixar aquele like. Uma curtida é sempre boa, tá? Uma reportagem do New York Times revela que o presidente Donald Trump está mirando nos cartéis criminosos da América Latina. Segundo o jornal, ele teria assinado uma diretriz secreta autorizando o uso de força militar contra facções internacionais, o que pode incluir o PCC no Brasil. Por enquanto, o Pentágono foi instruído a rastrear e investigar esses grupos, começando pelo México e Venezuela, com possíveis ações em outros países. A reportagem destaca ainda que possíveis operações militares em solo estrangeiro não foram descartadas. Ainda segundo o The New York Times, autoridades militares americanas já estariam elaborando planos de ação contra essas organizações criminosas. Até agora, o governo Trump não confirmou as informações divulgadas pelo jornal norte-americano. Em Washington, D.C., o presidente Donald Trump afirmou que vai se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a guerra na Ucrânia. Ele também falou sobre o tarifaço e ainda ameaçou punir os países que compram petróleo da Rússia. Por enquanto, apenas a Índia foi alvo de sobretaxas. O Brasil é um dos países que importam diesel russo. O presidente americano disse que as tarifas recíprocas têm tido um impacto positivo no mercado de ações. De acordo com Donald Trump, centenas de bilhões de dólares estão entrando nos cofres dos Estados Unidos. O republicano ainda não anunciou as novas taxas secundárias para países que compram petróleo da Rússia, apesar de ter garantido que faria isso após aplicar uma tarifa adicional de 25% à Índia. Países como China e Brasil também compram óleo dos russos. Atualmente, o mercado brasileiro é o mais impactado de todos, com 50% de tarifas sobre os produtos que chegam em solo norte-americano. Em meio às tensões entre Estados Unidos e Brasil, o Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios da Embaixada Americana, Gabriel Escobar, para dar explicações sobre publicações do Departamento de Estado e da missão americana em Brasília, com novas ameaças a ministros do STF. Na quinta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos escreveu que o ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sugeriu que os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas também podem ser punidos. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. Na Califórnia, câmeras de vigilância flagraram o arrombamento de uma loja. Os bandidos estavam atrás de uma mercadoria em específico, os ursinhos Labubu, que são caríssimos e uma febre no mundo todo. Os Labubus e suas edições exclusivas e colecionáveis são o momento. No Brasil, um bichinho desses pode custar mais de R$1.000. Não é à toa que agora os ursinhos são alvos de bandidos. Esta loja da Califórnia foi arrombada especificamente por causa dos Labubus.
Os criminosos levaram $30 mil em mercadoria e deixaram o estabelecimento destruído. I saw when they shattered the window from the door. A proprietária do local viu toda a ação ao vivo por monitoramento. Joana diz que a invasão rolou à meia-noite, que acionou a polícia, mas quando os agentes chegaram, o grupo já havia fugido. They're using a crowbar to open the first door. It probably took them like 5 minutes to open the first door. Segundo a polícia, o estoque da loja foi quase todo destruído. O xerife da região diz que segue trabalhando para identificar os bandidos, mas até agora ninguém foi preso. It's very frustrating because I feel like people don't know how it makes us feel like as business owners. It's already hard enough in this industry. Depois do intervalo, animais de estimação estão sendo devolvidos aos abrigos nos Estados Unidos. Só na Flórida são 30 mil por mês. E mais, Califórnia fecha parceria com Big Techs para liderar ensino de inteligência artificial aqui no país. Os abrigos de animais domésticos nos Estados Unidos voltaram a enfrentar dificuldades de superlotação. Só no estado da Flórida, quase 30 mil pets estão sendo devolvidos por mês. Os abrigos de animais aqui nos Estados Unidos estão cada vez mais superlotados e o principal motivo é a devolução de pets por famílias em crise financeira. O alto custo de vida, os salários defasados e agora as tarifas que ameaçam subir os preços da cesta básica estão forçando muitos proprietários a abrirem mão de seus animais. Essa realidade já atinge os 50 estados norte-americanos. Aqui na Flórida não é diferente. Quase 30 mil animais estão sendo devolvidos por mês aos abrigos do estado. Os tutores alegam que não têm condições financeiras para manter um pet. Os custos para cuidar de um animal subiram cerca de 15% na Flórida. Hoje, um tutor gasta em média de $2.400 por ano com alimentação, cuidados veterinários, tosa, brinquedos e remédios e outros itens básicos. Além disso, há os impactos das operações de imigração. Muitas pessoas estão sendo presas e deportadas de forma imediata e obrigadas a abandonar seus animais de estimação. Para tentar minimizar essa crise, que é a pior desde a pandemia, os abrigos estão oferecendo suporte direto aos tutores. Isso inclui vacinação gratuita, doação de ração e até vouchers para o veterinário. Se você enfrenta dificuldades, os abrigos pedem: procure ajuda antes de tomar a decisão de devolver o seu pet. Há apoio disponível e ele pode fazer toda a diferença. Na contagem regressiva para a volta às aulas, a gente preparou uma reportagem especial para ajudar os pais com filhos neurodivergentes. São aquelas crianças que possuem déficit de atenção, dislexia ou outro tipo de transtorno com dificuldade de aprendizado na sala de aula. É hora de voltar à escola e aprender novamente, mas para alguns alunos, processar novas informações pode ser um desafio. Para crianças com diferenças de aprendizagem e pensamento, o envolvimento acadêmico, o simples fato de estar em novos lugares, já pode ser muito estressante, diz o psicólogo Andrew Kahn. O especialista aponta que muitos alunos são mal compreendidos porque nem os pais nem os professores percebem que há um transtorno específico. E esse é o primeiro passo para ajudar as crianças na escola. Por isso, fique atento aos sinais. Transtorno de déficit de atenção, ou TDAH, significa desatenção, hiperatividade e impulsividade. Dislexia, dificuldade para ler e escrever, e descalculia, dificuldade para entender matemática. Todos eles afetam a forma como o cérebro processa informações, e isso atinge diretamente o desempenho escolar. O Dr. Andrew reforça que os pais devem observar os filhos e, ao notar comportamentos atípicos, procurar um especialista. Com um diagnóstico em mão, é hora de entender o transtorno e se tornar o elo entre a criança e a escola. O médico sugere uma dica prática. No início do ano letivo, escreva uma carta de apresentação sobre seu filho, destacando os pontos fortes, os de dificuldade e as estratégias que funcionam para ajudar a criança. And very importantly, some strategies that tend to work for them. E para quem busca mais apoio, o site understood.org oferece uma série de dicas e orientações de forma gratuita.
A Califórnia quer liderar o futuro da inteligência artificial nas escolas norte-americanas. E para conseguir isso, o estado fechou uma parceria exclusiva com as gigantes da tecnologia. O governador Gavin Newsom anunciou um acordo com a Google, IBM, Microsoft e outras Big Techs para levar a nova tecnologia para dentro da sala de aula. A ideia é treinar e ensinar professores e alunos em escolas públicas, universidades e também colégios. A Califórnia também quer preparar uma nova geração para carreiras de IA, com acesso gratuito a ferramentas e certificados de cursos. A iniciativa inclui treinamento em ética digital, combate à desinformação e também segurança cibernética. O governo estadual afirmou que o programa não terá custo público e vai ajudar a transformar a Califórnia em uma referência global de talentos em tecnologia. A American Heart Association acaba de lançar uma declaração científica há muito tempo aguardada para alimentos ultraprocessados. São diretrizes que devem ser seguidas por médicos e pela população em geral, na intenção de melhorar a saúde de quem vive aqui no país. A mensagem principal é que a maioria dos alimentos ultraprocessados é péssima para a nossa saúde, ou seja, devem ser evitados a todo custo. Ultraprocessados são produtos que têm ingredientes que não são encontrados nas preparações caseiras, como aditivos artificiais. No documento com as novas diretrizes, os médicos da American Heart Association explicam que quanto maior for a lista de ingredientes na embalagem, pior é o produto para a saúde. Os especialistas fizeram essa declaração científica para pressionar a indústria alimentícia para que ela pare de produzir esses alimentos. Eles ainda alertaram reguladores do país para que façam algo para impedir a disseminação dos ultraprocessados, como impor novas regras de fabricação. O documento foi revelado após a realização de uma pesquisa extensa que encontrou uma relação direta desses produtos com ataques cardíacos, AVC, diabetes tipo 2, obesidade e mortalidade por todas essas causas. Para combater esses potenciais danos à saúde, os especialistas dizem que a população deve parar de consumir o máximo possível dos ultraprocessados, especialmente os ricos em açúcar, sal e gordura. Agora, espera-se que o relatório seja o pontapé inicial das propostas de mudanças políticas relacionadas ao consumo de alimentos nos Estados Unidos. A seguir, incêndio florestal avança sem controle e força retirada de moradores em Los Angeles. E brasileiros são escolhidos para acompanhar as gravações da nova temporada da série The Chosen. Os Estados Unidos deram início a um longo processo de revisão de relatórios climáticos após pedido do presidente Donald Trump. Opositores temem que essa iniciativa sirva para minar o consenso científico sobre o aquecimento global. A avaliação climática nacional é considerada um pilar para o governo sobre ciência climática. No documento feito anualmente, são sintetizadas as contribuições de agências federais e de centenas de especialistas externos. É através desses relatórios, que começaram a ser feitos em 2000, que a Casa Branca tem uma compreensão fundamental sobre o tema, e dali partem políticas públicas para combater o clima extremo e o avanço do aquecimento global. Todas as edições feitas anteriores alertavam veementemente para os crescentes riscos para a economia, a infraestrutura e a saúde pública dos Estados Unidos se as emissões de gases do efeito estufa não fossem reduzidas. Mas em abril, o governo Trump decidiu demitir centenas de cientistas que trabalhavam na próxima edição. Agora, o republicano ordenou uma revisão geral de todos os relatórios, colocando em xeque a credibilidade de centenas de cientistas que são considerados os melhores do mundo. Especialistas em clima questionam a decisão da Casa Branca e temem que a revisão modifique o que já foi constatado e sirva para minar o consenso científico sobre o aquecimento global. Desde que assumiu o poder, o governo republicano tem promovido uma agenda pró-combustíveis fósseis, que inclui o desmantelamento de créditos fiscais para energia limpa e a abertura de terras ecologicamente sensíveis para perfuração. Um novo incêndio florestal começou na madrugada de quinta-feira ao norte de Los Angeles, na Califórnia. As chamas se espalharam rapidamente por áreas secas e também montanhosas, impulsionadas por ventos fortes de até 60 km por hora. As autoridades declararam estado de emergência e já mobilizaram mais de 400 bombeiros para combater o fogo. Imagens aéreas mostram uma fumaça muito densa e chamas altas que já se aproximam das áreas residenciais. Pelo menos 3 comunidades já foram obrigadas a
abandonar suas casas que estão na rota do incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, esse novo incêndio já consumiu mais de 3.000 hectares e ameaça linhas de energia e também reservas naturais. Milhares de pessoas estão em alerta para saída imediata se o fogo continuar seguindo na mesma direção. Hora da previsão do tempo para o final de semana, vem com a gente aqui no telão. A gente começa pela área de Boston com sol entre nuvens. Previsão é de pancada isolada de chuva na faixa de Nova York até a capital Washington. Tempo nublado em Norfolk, mínima de 72. Chuva com trovoada prevista no final de semana na faixa de Atlanta até Jacksonville, na Flórida. Já em Miami, bastante sol, a máxima bate 85. A gente segue em Houston com tempo nublado, mínima de 72, máxima de 94. San Antônio a gente tem sol entre nuvens. Já em El Paso, o sol vai brilhar forte o dia inteiro com máxima de 94. Phoenix segue esse sol intenso com máxima de 107. Calorão também em Las Vegas com máxima de 102. E em São Francisco, tempo mais ameno, não tem sol por lá, mínima de 50, máxima de 53. E olha, o The Chosen, uma das produções mais famosas daqui dos Estados Unidos, foi invadida por uma comitiva internacional de fãs. E claro que entre eles estavam brasileiros, que conheceram os bastidores das gravações, vestiram roupas da época e conquistaram toda a equipe com uma simpatia que é só nossa, né, Ruth? Com certeza. A Carla Marinho conta essa história pra gente. Nós estamos no lugar que foi gravado a última ceia, a mesa de Jesus com os discípulos, e de verdade é super emocionante estar aqui nesse lugar. Eles vieram de todos os cantos do mundo para desvendar os bastidores do The Chosen, a série cristã mais assistida da atualidade. E adivinha quem fez a maior farra? Os brasileiros, claro. 1, 2, 3, 4. Brasil. La, 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 la. Em segundos, o clima de gravação se transformou. Os brasileiros viraram os protagonistas do set de filmagem. Em pouco tempo, eles tiraram selfies com atores, distribuíram bandeiras brasileiras e postaram muito conteúdo nas redes sociais. Deus, tá incrível. O Matheus vestido de fariseu. Eu tô de romana hoje. A gente tá aqui no guarda-roupa do The Chosen, onde tem várias roupas e todo o time internacional tá vestido de roupas de época, né, Jay? Olha pra baixo pra galera ter um spoiler da sua roupa. Ó, um pouco da minha roupa. Eu vou passar o óculos pra Jay, pra ela pegar a ponto de vista. Vocês não têm noção de como o Matheus está nesse momento. Olha o Matheus. Jesus, crucifica-o! Os fãs vestiram até figurinos da série e conseguiram uma conversa exclusiva com o principal ator da série, Jonathan Roumie. Oi, The Chosen Brasil! A gente tá aqui com o Jonathan Roumie, que interpreta Jesus em The Chosen, e a gente vai fazer algumas perguntas pra ele. And Jonathan, you went to Brazil. You should come back. I probably will. The Chosen, criado pelo cineasta Dallas Jenkins, é uma produção americana que reconta, com um olhar moderno, a trajetória bíblica de Jesus e seus discípulos de uma maneira mais humanizada e real. As gravações acontecem em Utah e no Texas. The Chosen já ultrapassou a marca de 800 milhões de visualizações em mais de 55 países. Foi parar até na telona do cinema brasileiro e arrastou uma multidão. Por isso, os fãs do nosso país fizeram questão de vir até aqui, nos Estados Unidos, para ver de perto esses astros e cenários dessa história contada há mais de 2.000 anos. Todas essas coisas de cenário, sabe? Olha, as almofadas, não pode tocar, gente. Eles vão guardando aqui. Muita coisa bonita. E ele estava me explicando assim que eles compram muita coisa de segunda mão, em sites. Aí eles têm que fazer um trabalho para parecer que é antigo. Olha os vasos. Tudo parecendo assim como do primeiro século, né? Eu estou adorando. A empolgação contagiante dos brasileiros encantou todo o set de filmagem. E, claro, Jesus da série agradeceu. Muito obrigado. You just said muito obrigado? That's right, yeah. Muito legal. Bom, o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá. Até.